Bom, agora a gente vai falar de um assunto que está trazendo uma certa polêmica. Olha só, uma teoria que tenta ganhar espaço entre os psicólogos nos Estados Unidos diz que a adolescência não acaba mais aos 18 anos, e sim aos 25 anos. A orientação levantou uma polêmica dentro e fora da categoria dos psicólogos, já que alguns deles acham que isso estimula o aumento do número de jovens infantilizados. Para falar sobre isso, estamos já ali no nosso sofá com Wander Moreira, que é psicólogo, e com o pastor da rede de adolescentes da Igreja Batista da Lagoinha, Wagner Correia. Vamos lá falar com eles. Esse é o capacete. É o famoso capacete. Um abraço, irmã. É mais, Deus te abençoe, viu? Liça... Pastor Capacete, Wagner Correia. Os bem, Santo Wagner. Obrigado, doutor Ilan. Olá, bem-vindos, tudo bom? Nós encontramos recentemente. Exato, né? Como é que tá? Tudo bem? Prazer. E aí, essa polêmica que está sendo levantada, eu queria que vocês falassem pra gente, o que vocês acham disso, né? Primeiro, gente, para começar, os jovens agora de 25 anos são considerados adolescentes, que história é essa? O senhor quer falar primeiro, doutor? Dou aviso pro doutor. Fica à vontade. Eu percebo que é uma caminhada e a gente deve tomar cuidado com essas informações, porque ao longo de, vamos colocar 30 anos ou até mais ou menos, algumas informações chegaram para as pessoas, às vezes só as pessoas leem manchete, não leem as reportagens, não veem as pessoas que contrapõem essa ideia ou outras ideias. Então as pessoas acabam adotando aquilo como um comportamento e como ideia. E não é uma verdade, ou não é a total verdade. A pesquisa, o que embasou a pesquisa, uma pesquisa séria através da neurociência, mas a questão é que envolve outras coisas. O ser humano não é uma coisa só, e tem vários fatores que influenciam a formação, o comportamento, a vivência das pessoas. E o adolescente, por que não? Ele está muito influenciado por várias áreas. Então ele pode, nós estávamos conversando ali fora agora, pessoas que começaram a trabalhar e se tornaram grandes empresários com 20 e poucos anos, com responsabilidade, com... Então, assim, essa questão é uma questão de social, é uma questão de comportamento, de família. Então, são vários fatores que influenciam isso. Tem a parte da neurociência explicando a formação, a parte frontal, ou testal, como dizem em outro programa. Então, assim, existe isso de fato, está cada dia mais avançado, essa pesquisa cada dia mais avançada, mas existem outros fatores que colaboram com essa formação. Eu queria perguntar para o Dr. Wander, para a gente estabelecer aqui qual que é a fase da adolescência. Ela é determinada por uma idade cronológica, emocional, psicológica, ou tem outros fatores que determinam? Porque essa pesquisa nos Estados Unidos está colocando que a adolescência pode terminar aos 25 anos, que obviamente para nós aqui isso não tem pé nem cabeça. Mas a gente queria ouvir... Eu estava tão feliz que eu tinha 5 anos que eu saí da adolescência. Eu também tão feliz que ainda estava na adolescência. Mas a questão é realmente polêmica, porque, é claro, se nós pegarmos a questão da neurociência, como o meu capacete disse, ela vai estabelecer, não é? Vai estabelecer um limite para a formação completa ou totalizante do nosso cérebro, não é? Principalmente a parte frontal, como ele disse. Mas não é só isso que define uma etapa ou uma idade. Nós temos os fatores comportamentais, que são muito importantes, psicológicos e também hoje a idade. Por que eu coloco a idade? Porque tem um grande estudioso alemão, um filósofo, o nome dele é Martin Heidegger, ele viveu no século XVIII, e ele, usando um termo muito feliz, falando do ser humano que é colocado, ele até usa um termo um pouco chocante, né? Que o ser humano é jogado na existência, ele é jogado no mundo e a partir dali ele começa a construir a sua existência, entre o nascer e o morrer. Para nós também cristãos é assim, né? Nós construímos a nossa história, o nosso plano. A gente só não é jogado, a gente é colocado com carinho no útero da nossa mãe. Né? É aí que vai entrar a minha colocação. Então é o seguinte, ele coloca que o ser humano é um projeto, é um design, é um projeto, é uma construção. Então por isso que nós não podemos fechar também, assim, quase como uma verdade absoluta, a fase da adolescência, dizendo que a adolescência vai terminar aos 25, vai terminar aos 19, vai terminar aos 22. Claro que existem fatores psicológicos,
fatores comportamentais, principalmente, que vão influenciar, eu diria assim, a evolução. E um dos fatores preponderantes é a relação humana, onde está criada a família, a estrutura familiar. Eu diria que hoje... cultural também, porque cultural, tem nações, né? É muito importante, é diferente, você vai no Oriente, é diferente do Ocidente, não é? Eu diria que a estrutura familiar ela é preponderante então, pensando na nisso, formação desse adolescente, desse então, menino. o que marca? Porque o que marca a saída agora, da adolescência? Calma, primeiro eu estou fazendo uma premissa para me dizer. Você está preparando o nosso coração. Porque senão os que estão nos ouvindo não vão entender. Porque para mim marcar, eu tenho que fazer essa premissa, dizendo que eu vou marcar, mas isso não é absoluto. Porque não existe uma verdade absoluta em marcar isso. É claro que se nós pegarmos nós cristãos, por exemplo, que eu também sou cristão, nós vamos ver que a adolescência está marcada ali 12 anos. 12, 13 anos está marcado o início da adolescência. Né? Que deveria terminar com a idade da maturidade, que é 18, 19 anos. Né? Porque ali você é maioridade, tem a questão também social que entra aí, tem a questão legal, né? Tem uma série de questões que precisam ser colocadas. Né? Por exemplo, meu filho vai fazer 18 anos, dia 10 de abril. Quer dizer, ele vai se sentir o quê? O que ele vai sentir com 18 anos? Adulto, já posso independente, dirigir. já posso dirigir, posso tirar minha carteira, posso sair à noite, posso ir para a balada? Será que é bem assim? Então, esse marco, ele, eu diria assim, como os gregos sempre falavam, os filósofos gregos, que a vida ela é construída como um rio. Como um rio. O rio, por que ele tem a sua identidade? Ele é um rio. Porque ele tem a margem, ele é marcado. Aquela margem determina, normatiza aonde ele pode caminhar. Mesma coisa o trem. Ele vai porque ele tem o quê? Ele tem a sua guia. Assim também é o ser humano. Então nós não podemos marcar de forma absoluta essa idade como se isso fosse uma verdade absoluta. Eu diria que sim, começa ali aos 12 anos, 12, 13 e vai até os 19. Mas nós sabemos também, como o Capacete já muito bem colocou no início, que existe pessoas de sucesso aos 20 anos. Então por que a gente deveria alongar essa adolescência? Estou colocando uma questão aos 25. Se tem tantas pessoas muito bem sucedidas profissionalmente que foram sucedidas aos 20 e amadureceram também. Então, o importante é colocarmos o ser humano, o adolescente, o ser humano como um todo, como um ser, eu diria, dentro da antropologia diz isso, um ser pluridimensional. Ele tem várias dimensões, ele não tem uma dimensão. Tem várias dimensões. E essas dimensões têm que estar conectadas. Conectadas. Dentro da amplidão de horizonte em que ele é inserido, como você disse, com carinho por Deus. Ali ele vai construir a sua existência. Porque ele tem um apoio materno, paterno, ele tem apoio de uma igreja, de uma religião, ele tem apoio de uma sociedade que o trata com carinho também. Muitas vezes ele não se sente assim, porque hoje nós temos dois extremos na sociedade que são excluídos, nós sabemos disso. O adolescente, a criança, muitas vezes ela é excluída porque ela não produz. Num sistema capitalista, quem não produz é marginalizado. Né? E temos o outro lado também, que é os anciãos, que muitas vezes são marginalizados porque já produziram. É meio controverso, porque, por exemplo, a sociedade hoje no Brasil clama por redução da maioridade penal. Sim. Então, enquanto os Estados Unidos está dizendo lá, nessa pesquisa, que a adolescência se estende até os 25, aqui no Brasil existe um grupo de pessoas que querem reduzir ou aumentar a maioridade, reduzindo automaticamente a adolescência. E aí a gente fica no meio desses dois bombardeios sem entender. Até porque parece que o modelo americano já é a questão da penalidade, a assumir essa mais cedo.
Até a questão da carteira para os americanos. Sim, aos 16 anos. Até o modelo americano, para esse desenvolvimento do adolescente, ele com 16, alguma coisa, ele já é tirado de casa, o modelo das faculdades, ele vai para ele é mais independente, né? Agora tem independência, porque é um outro conceito que fala que vai marcar ou vai começar a marcar essa questão dessa saída da adolescência para maturidade, essa independência. Mas justamente isso que eles argumentam, o quê? Que o jovem ser considerado, né, tipo, a partir dos 18 anos, né, já é um adulto, tudo, ele sente o quê? Que as pressões chegam muito, então o que eles argumentaram foi isso, que a pressão que é colocada em cima daquele adolescente, a pressão por um emprego, pela sua escolha profissional, isso estava pressionando ele numa fase ainda muito cedo. Isso foi o que eles argumentaram. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Se você olhar a construção da família nesse tempo, até eu acho engraçado que essa pesquisadora está na Inglaterra, em Londres. E me assustou quando eu vi na NetD uma reportagem sobre a questão do comportamento dos pais, porque a gente entende que o filho ir para a faculdade, ele vai fazer sua matrícula sozinho, vai escolher as matérias, essa independência de ir para a faculdade, resolver suas coisas na faculdade, era a exclusividade do aluno. O pai não aparecia, era pagar um mico se o pai fosse à faculdade, e ainda é em alguns lugares fazer isso. Mas na Inglaterra hoje, por exemplo, há um departamento das universidades ou faculdades da Inglaterra que, para atendimento dos pais, 80% de quem vai fazer matrícula, quem vai fazer coisa de escolher os cursos, são os pais. Então, há uma mudança social dentro da questão de Londres, por exemplo, ou da Inglaterra, que está fazendo uma mudança de comportamento. E com isso, com violência, com esses pais, o dinheiro circulando mais. É claro que lá na Europa é um outro contexto diferente do Brasil, mas a pessoa começou a protelar a saída do filho mais cedo, casamentos mais tardes. Então, assim, isso fez com que os filhos ficassem mais tempo dentro de casa. Uma adolescência que no passado ele assumia a responsabilidade até de casar, trabalho, isso que mudou muito. Exatamente. Se a gente vê a era, a gente vê que isso já mudou 50 milhões de vezes. A gente vê, até na época bíblica, perdão, a gente vê os casamentos se dando com 14, 15 anos, e olha lá, quando em outras eras isso acontecia muito antes até. E depois a gente vê isso indo mais para frente. Então a gente vê que a sociedade ela puxa ao seu interesse capitalista ou pessoal, aquilo que é interesse de puxar a adolescência para frente ou para trás. Agora, se a gente for olhar biblicamente falando, a gente sabe que os padrões de responsabilidade, por mais que tenham influências sociais, culturais, religiosas, o ser humano, por si só, ele vai desenvolvendo algumas características que dá para você olhar para ele e falar assim, olha, esse rapaz está com algum distúrbio psicológico, ele está se comportando como um adolescente numa fase completamente adulta, ou ele está se comportando como um adulto enquanto criança. Então, algumas coisas dá para a gente identificar também, apesar desses avanços, né?